Olá, boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos. Hoje estamos no último estudo deste ano, 2022, no dia primeira segunda-feira, a seguir ao Natal, e vamos avançar com o nosso estudo no capítulo número 41, Convocados à Luta. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, aos nossos mentores espirituais e fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos unirmos nos vários planos da vida, pela oportunidade de entrelaçarmos as nossas mãos e os nossos pensamentos, querido amigo, que se elevam até vós nesta hora para te agradecer. Para te agradecer pelo amor com que nos abençoas a cada dia. Para te agradecer pela tua doce companhia. Para te agradecer, querido amigo, por nos guiares nesta estrada de entendimento, de serviço e de progresso. Aqui estamos, querido amigo, pedindo-te a bênção para este estudo, pedindo-te a bênção do entendimento, a bênção do esclarecimento e, acima de tudo, a bênção da paz em nossos corações. Pedindo pela paz em todo o mundo, entre todas as nações, entre todos os povos, entre todos os corações. Se conosco, querido amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Então vamos começar a leitura do nosso capítulo de hoje. Livro Nosso Lar, ditado pelo espírito de André Luiz, ao nosso querido amigo Chico Xavier. Capítulo de número 41, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passavam diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que esses se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nestas circunstâncias,
passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse-me Salustio. Ainda que consigam vitórias temporárias, eles servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltavam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autônomos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campo de perversidade e horror. Mas, enquanto bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se ao auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade, devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadir a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosa. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi numerosos pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída por enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves.
Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado, vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justas dificuldades para atender a todos os deveres. E nós, na regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclamam esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinge a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Eu veste. Esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda. Verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de quietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e, de modo algum, me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorrido alguns minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos antes os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitivamente. Todos queriam informação e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma escada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora,
toda a colônia regressava à serenidade habitual. Muito boa noite a todos vocês. Aqui comigo nós temos nossos irmãos do SEDEC, e se você nos assiste aí por uma das nossas plataformas ou redes sociais, essa gravação está sendo feita hoje, no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. Então eu gostaria de deixar as felicitações de um Feliz Natal a todos vocês, aqui da nossa família, para a sua. Nós ouvimos aí a leitura do capítulo número 41, Convocados à Luta. Se vocês se lembram, nós tivemos aí o início desse ocorrido, que foi aí Segunda Guerra Mundial. Então, iniciando aí as nossas reflexões sobre este capítulo, em 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização. Como eu dizia, aí no capítulo 24, que tem o título de O Impressionante Apelo, nós vimos que a Segunda Guerra, o anúncio que a guerra possivelmente aconteceria, chegou ao nosso lar em agosto de 39, mas a guerra em si se iniciou em setembro. Então, no capítulo 24, nós vimos o anúncio, né? A primeira notícia sobre o que estava para acontecer por causa das energias emanadas pelos nossos irmãos aí, aqui da Terra, e que chegavam ao nosso lar. E agora, neste capítulo, nós estávamos vendo já estamos em setembro, quando a guerra se deu início. Então, eu trouxe para vocês aí só um slide, reprisando aí o nosso estudo de capítulos anteriores. Então, tirado do capítulo, nós temos, além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento, disse ele, ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. O conselho de se atentar aos pensamentos é constantemente nos trazido nesta obra, pois, como já aprendemos, o poder que o nosso pensamento possui. Então, vamos lá ver uma coisa. Espero que vocês gostem dessa imagem do nosso planeta. Muito lindo. Os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Ou seja, os espíritos superiores, não é numa circunstância como nos foi dito aí no capítulo, eles não julgam, não é? Aqueles que iniciam a guerra. Eles não nos veem como inimigos. A consciência íntima, ao demais, nega respeito à submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus.
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 13. Então, observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Eu não consigo ver vocês totalmente hoje, então, se vocês quiserem me interromper em algum momento, só coloca aí a mão para cima ou abre aí o mic, tá bem? Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes, pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. É uma mensagem nos dada por Adolfo, um bispo de Argel, e está no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, no item 11. O mais importante é nós pensarmos e lembrarmos que diante da guerra, não mesmo diante do desentendimento que provavelmente é político entre duas nações, não nos cabe a nós, cristãos, ditar ou dizer quem está certo e quem está errado. Está todo mundo errado. Mas nós não julgamos quem está errado. Nós pedimos a Deus, não é? Nos nossos corações, nas nossas preces, que alcance o coração desses nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento da palavra de Jesus. Nós que sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, buscamos eternamente, mesmo sendo pecadores, nós buscamos a misericórdia de Deus. Hoje, reunidos em seu nome, nós já temos o conhecimento maior do que tínhamos alguns séculos atrás. E quando estamos nos preparando para entrar em um planeta em regeneração, pedindo a Deus que traga-nos a paz. A paz que a Madalena nos pediu na prece dela, que possa alcançar todos os corações. Nós vamos, então, fazer um trabalho em grupo juntos hoje. Nós vamos aí, então, ver qual a posição adotada pelo nosso lar em face à Segunda Guerra Mundial. E nós vamos tentar entender qual que era aí o que aquelas as três senhoras estavam conversando. Se Everardo viesse, o que aconteceria? Por que será que ela tinha tanto medo? Nós vamos, então, explorar aí um pouquinho e nós voltaremos para trazer alguma colocação, tá bem? Eu consegui pausar. Então, em relação ao nosso estudo, que fala bastante sobre a guerra, principalmente nós, seres humanos encarnados, que temos uma limitação em saber o que realmente passa no plano espiritual, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções.
E numa colônia espiritual, o cuidado que devemos ter nessas situações, nos alerta lá o ministro e tantos outros conselheiros de nosso lar, nesse capítulo em particular, porque quando temos notícia de uma guerra, nós automaticamente nos envolvemos com a psicosfera dessa guerra, sendo de uma forma direta ou indireta. Nós nos colocamos dentro da batalha, tomamos partido, principalmente quando nos diz respeito, nos vai afetar, como vai afetar a nossa vida, tanto no plano espiritual como no plano material. E é indiferente, os nossos sentimentos não vão mudar em relação às nossas apreensões só porque estamos fora do corpo físico. Nós vamos ter os nossos receios, vamos ter os nossos medos, entre aspas, porque ainda estamos a caminho de encontrar o nosso equilíbrio perfeito. Temos mania de nos particularizar sobre que ali as conversas que tivemos acesso na caminhada rumo ao Ministério da Comunicação, as apreensões de vários espíritos que ali trabalhavam, dando importância e ênfase uns às suas apreensões, e outros mais comedidos, nos dando ali a visão da oportunidade de mais trabalho, da oportunidade de mais servir. Enquanto um reclamava que seria um acúmulo de trabalho, o outro dizia que o acúmulo de trabalho seria em bênçãos renovadas. Mas atentamos, nos diálogos, mesmo com as apreensões, os grupos que foram ouvidos eram animados. Não havia o pessimismo que nós, seres humanos encarnados, costumavam, né? Falávamos aqui em off, a Jaqueline falava o temor do gás não chegar, o temor do leite, o temor da eletricidade, né? Lá eles não estavam preocupados com essas coisas materiais, estavam preocupados, sim, se aquilo iria afetar. E esses pensamentos, imagina, naquela altura, nosso lar tinha mais ou menos, de acordo com o que nos é informado pela espiritualidade, em torno de 1 milhão de habitantes. Uma cidade com 1 milhão de habitantes espirituais é uma cidade, isso digo, moradores fixos, né? Porque entra e sai, reencarna, e vem, a populacha era mais ou menos em torno de 1 milhão. Então, você veja bem, a produção de pensamentos de 1 milhão de espíritos é uma coisa bastante substancial. Não é o peso de meia dúzia de espíritos apreensivos a pensar naquilo. Por isso, pede o governador que tenhamos, né, a ponderação, né, que utilizemos o nosso pensamento em benesses, né, que não deixamos adentrar. Porque o próprio texto diz, as nações agressoras, elas são palco de forças do mal em que quer a destruição para se alimentar da pólvora, do enxofre que contém na pólvora, para se alimentar do sangue derramado e uma série de outras coisas. Então, as nossas apreensões, você veja bem, aquela moça, ela teve um relacionamento pautado na violência física e violência emocional num casamento, como tantos outros têm aí, e é tão normal. Não sabemos, como diz a Madalena, né, em que cargas d'água de circunstância ela poderia até ter sido desencarnada por uma violência doméstica, por um feminicídio, não sabemos. Tanto que o receio dela era reencontrar aquele companheiro que lhe fez tanto mal, mas fatalmente eles vão se encontrar de uma forma ou de outra. Um tem que estar muito mais ao ponto de renunciar às suas querelas
para que possam evoluir. Então, esse capítulo é um capítulo de grande atualidade, porque nós falamos, por exemplo, nós damos ênfase agora à guerra da Ucrânia, com a Rússia e da Ucrânia, mas esquecemos, como o outro diz lá, pois a China também está há tantos anos e você não lembra dela. E a Líbia, e a Síria, e outras nações africanas que estão em guerra, que estão em subjugação, nós esquecemos dela. Não podemos esquecer de orar por elas e não dar tanto ênfase à questão da guerra da Ucrânia, porque isso daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco vai acabar. A Rússia vê que a condição deles é tão fragilizada quanto a condição da Ucrânia. E agora as nações do mundo, em proteger a Ucrânia, podem estar criando, sem querer, um monstro. Que nós temos aí informações, o Saddam Hussein foi alimentado com armas, com poderio, etc., etc., para poder combater o Irã, para não interferir na política americana, e tantos outros que foram formados assim, e pode-se estar acontecendo isso com Vladimir Zelensky. Então, nós precisamos não julgar as nações, e sim pedir a Deus e à espiritualidade que ilumine os dirigentes dela. Agora, antes de terminar, eu queria falar sobre o clarim. O clarim que soou em nosso lar, e que de tantas alegorias e alusões na Bíblia que tem o clarim, e num deles é no Apocalipse de João, que as trombetas e os clarins do céu. A trombeta, ela tem uma frequência sonora que atinge uma certa parte do universo. Mas o clarim não. O clarim, a frequência sonora do clarim, que vem de espíritos vigilantes, que toda modificação através da destruição não passa despercebido pelos espíritos vigilantes, não só do nosso sistema solar, como do universo e do multiverso. Então, quando soa esse clarim, ele não está conclamando só as cidades espirituais que têm o globo terrestre para poder auxiliar nessa guerra, contra essa guerra, aos espíritos que vão desencarnar, aos dirigentes e os compromissos morais que as nações realmente adquirem. Ele, a sua frequência, ela tem um alcance, vamos dizer assim, na escala mundial, é como se ultrapassasse, envolvesse quase toda a nossa Via Láctea, por um acontecimento que está tendo na Terra. Então, o clarim é muito importante. Se a gente for ler a Bíblia, for pesquisar, for ver, nós temos as anunciações dos grandes acontecimentos, são feitos por clarim. São raras vezes que eles tocam, os guardiões, né? São raras vezes que os guardiões e os vigilantes tocam o clarim, mas quando eles tocam em ordem, primeiro, de Jesus, e segundo, daqueles que são comandados por Jesus. Então, são de altas esferas que vêm esses sons desse clarim, e é muito importante. E nós sentimos essa vibração. A primeira coisa que dá em nós, no ser humano, é o sentido de agonia, porque nós sabemos que vai acontecer alguma coisa grave, e nós não temos a mínima condição de impedir isso. Então, vamos continuar elevando o nosso pensamento a Deus, vamos continuar pedindo pela paz mundial, vamos continuar pedindo que o amor e a fraternidade se instalem em todos os lares desse planeta, nas várias dimensões que ele tem. Obrigado. Obrigada a você, pai. Então, continuemos. Muito bem dito aí pelo meu pai, a questão tão atual
do que aconteceu aí desde a Segunda Guerra. Então, nós temos uma mensagem do nosso irmão do mundo de Divaldo Franco. regeneração, que já foi distribuído em mais de 80 mil exemplares vendidos para que tomemos conhecimento desta hora fértil de sofrimentos, assinaladas pelas grandezas do testemunho. O momento de regeneração que o planeta Terra experimenta, conforme Kardec o descreveu em A Gênese, capítulo 18, estabelecendo a nova era e dizendo que aqueles do passado lutariam para impedir que a nova era raiasse. E agora que vemos a tragédia da Rússia invadindo o seu país irmão, bombardeando com mísseis e ameaçando a humanidade de uma guerra local que, por certo, e é infelizmente provável, se espraiará por toda a Terra, através da adesão dos países a um lado ou ao outro lado. É ainda Oriente e Ocidente, sendo que, como a China já aderiu à Rússia, e os Estados Unidos também se levantaram com o apoio da Inglaterra e da França, estamos no momento da grande transição planetária, que não foi lograda com a pandemia do Covid-19. Desafiando as leis de Deus, o nosso orgulho, a soberba do poder, a loucura que toma conta dessas almas impiedosas, ameaça a estrutura do planeta terrestre, com uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Deus proverá. Continuemos orando, cumprindo com os nossos deveres, sem tomar partidos. O nosso partido é o de Jesus, é o amor a todos. A compaixão, são a misericórdia, a caridade, a iluminação de consciências, porque o terror desta guerra, como de qualquer uma, é o fruto das pequenas guerras que nós travamos com a nossa inferioridade. O ego, as paixões destrutivas, o nosso temperamento indobrável, que é fruto do poder psicológico, como disse Jung, e que somente o amor, como ainda afirmou Jung, pode ser a antítese, pode ser o oposto desta volúpia de destruição. A China e a Rússia, unindo-se em armamentos nucleares, tornam-se a maior potência do mundo, capaz de destruir a Terra uma centena de vezes, tornando-a asteroides em torno do Sol. Mas Jesus é o comandante da nave da Terra e ele vai aportá-la exatamente na paz. Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, quando as criaturas nos amarmos mais, compreendermos que somos irmãos, o monstro da guerra fugirá como as forças do mal. Na questão 742 dessa obra, Allan Kardec pergunta: por que existe a guerra? Ouçamos a resposta dada pelos Espíritos: por causa da predominância da natureza animal do homem e das suas paixões é que existe a guerra. E então vai chegar o momento, acrescentamos, das questões seguintes, em que a misericórdia de Deus nos unirá. Depois de tanto ódio, o amor dominará nossas vidas e como irmãos abraçar-nos-emos. Neste mundo regenerado, não é de regeneração, é já o mundo regenerado, passadas todas as aflições, onde o reino dos céus estará conosco e nós
nessa obra linda que comoveu o mundo no seu tempo, Shangri-La, onde não envelhecemos, onde não deterioramos, onde não padecemos. Não tenhamos dúvida e aceitemos essa perspectiva prometida por Jesus, que ao prometer o Consolador, que é o Espírito de verdade, que já veio, é a doutrina espírita, nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou se perderia. Então nós não nos perderemos, porque somos ovelhas do seu rebanho. E apesar do ódio materialista desses governantes impiedosos, das nações poderosas em armas no mundo, e que a pandemia venceu galhardamente, apavorando-os, esse vírus abalou o mundo, deu novo roteiro sociológico à humanidade. Então Deus também dispõe, não digo de armas, de instrumentos para dobrar a serviço de um Putin, de quem seja, da última expectativa da miséria, até o poder supremo e absoluto de um momento que o derrame cerebral pode transformar em uma pasta viva de carne, sem conseguir morrer. Então, Ivone Pereira. Deus abençoe aí o nosso irmão Divaldo por essa mensagem. Nos deixa todos com presente no coração para nós podermos pensar. E aí estamos partilhando aí com o restante para aqueles que não viram. O vídeo é bem maior, o vídeo tem 1 hora, são quase 60 minutos, e ele está falando, na verdade, da Ivone Pereira. Então, se vocês depois quiserem ver o vídeo todo, eu só peguei ali a partinha que era interessante. Então, passando aí para a nossa reta final do nosso estudo, nós vamos passar para a leitura final, porque, afinal, é Natal. Não, está, espera só um minuto, meninos. Aí. Então, para a nossa leitura de encerramento, nós vamos ler um poema do nosso querido irmão Casimiro Cunha. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e é do livro Antologia Mediúnica do Natal. E eu vou vos convidar, no final dessa leitura, a me acompanhar com a prece, né, do Pai Nosso. Mestre amado, agradecemos, em ter Natal de alegria, a paz que nos anuncia a vida superior, por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho. Louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te, os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogando-nos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Fechemos então nossos olhos, abrindo os nossos corações, em agradecimento a Deus, nosso Senhor, por mais uma noite de estudos, momento fraterno, que somos agraciados pela oportunidade de ter. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais pela presença, por aqueles que nos direcionam nesse estudo de segunda-feira,
Agradecemos por a mensagem partilhada neste estudo. E neste momento natalino, quando comemoramos o nascimento do nosso Mestre e todo o amor que Ele nos traz, que nos transmite, nós iremos então repetir a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, livrando-nos do mal, que assim seja. Que o menino Jesus possa visitar o lar de cada um de vocês, aí onde você está, levando a sua mensagem eterna de paz e de luz. E nós nos comprometemos a estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus o permitir, não é? No mesmo horário. E que que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos vocês em renovadas bênçãos de alegria e de paz. Boa noite a todos. Boa noite.